Então, pessoal, olha só. Segunda parte da aula, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre o embargo de declaração. O pessoal está entrando aí, né? E aí a gente começa a falar sobre embargo de declaração, ok? Amanhã, só para que todos saibam, amanhã eu vou mandar uma atividade, a gente vai ter aula também, mas eu vou mandar uma atividade para vocês entregarem na semana que vem, tá? Pelo próprio aplicativo, certo? Olha só, quando a gente estava falando na última aula, a gente terminou o agravo interno, agora nós vamos falar um pouco sobre embargo de declaração. Vocês podem imaginar um tipo de decisão em que o advogado não entenda o que o juiz quis decidir, ou que haja contradição, ou que haja uma obscuridade, ou que haja um erro material, certo? Então vamos lá, embargo de declaração, né? Vou aqui novamente, nós vamos usar esse compartilhamento de tela várias vezes, tá? Acho que fica legal assim. Então, vamos lá. Olha aqui, embargos, embargo de declaração, né? O embargo de declaração, ele é condicionado a algumas hipóteses, certo? Que são quatro hipóteses. Vamos lembrar lá. Obscuridade, contradição, omissão, erro material, né? Aí você pode lembrar de um jargão que chama POCORRIM, né? Obscuridade, contradição, omissão e erro material. Isso daí a gente não tira, a gente tira justamente da lei, né? Olha lá o que diz a nossa lei. A lei é bem clara, né? O artigo 1022 fala assim, ó, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, qualquer, viu? Nesse caso, decisão judicial em sentido amplo, tá? Então, olha lá. Aqui está falando, primeiro, cabe contra qualquer decisão judicial, certo? Ou seja, embargo de declaração tem amplo cabimento. Pode ser uma decisão judicial de primeira instância, de segunda instância, né? Uma decisão judicial de, seja ela monocrática, seja um acórdão, certo? E aí a gente tem as hipóteses, olha lá, ó, obscuridade ou contradição, omissão, de ponto de questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ao requerimento, e erro material. Ok? A obscuridade está exposta lá no inciso 1, ok? A obscuridade, desculpa aqui, vou voltar, né? Olha lá. Obscuridade e contradição, omissão, erro material. Certo? Então, o que é que significa aí para a gente obscuridade? Vamos lá. Obscuridade é a decisão. Vou aumentar essa tela aqui um pouquinho. Decisão que não se pode entender pelo excesso de linguagem, certo? Ou pela ausência de fundamentação,
certo? Dentre outras. Apesar que a ausência de fundamentação pode ser, vou até tirar daqui, que a ausência de fundamentação é melhor falar isso em contradição, mas a gente pode falar aqui de excesso de linguagem Samuel, Oi, pode falar. sua tela ficou escura. Oi? A sua tela ficou escura, você não está compartilhando a tela mais não. Ah, tá escura? Para mim ficou, não sei para os outros. Espera aí que eu vou voltar aqui, vamos voltar. Vamos lá. Realmente está escura. Tá me vendo aqui? Agora sim. Beleza, eu vou compartilhar de novo, né? Então, vamos lá. Conseguem ver? Então, vamos lá. Ok. Obscuridade é a decisão que não se pode entender pelo excesso de linguagem, obtém a linguagem inadequada, né? Dentre outras questões. Obscuridade é a questão, o juiz não soube falar sobre a questão, ou o relator, e falou de uma forma um pouco sem conclusão, desconexa, questões que se entendem obscuras, né? Contradição, né, é a ausência de lógica entre fatos, fundamentos e decisão, entre legislação aplicada e decisão, né? Ou qualquer tipo de contradição entre o processo e a lógica da decisão. Ok? Então, a gente tem aí o que é contradição. E omissão, a gente vai chamar omissão de falta de fundamento ou de argumento ou de fato, certo? Ou matéria da qual o juiz deveria pronunciado e não o fez. Ok? Certo? Então, olha só. Qualquer tipo de contradição, ela é passível, vamos dizer assim, de embargo de declaração. E o que seria erro material? Erro material são erros irrisórios de grafia, né? Troca de nome, ou qualquer situação de fácil correção, podem influir no entendimento quanto ao decidido. Tá? Então, vamos especificar cada uma, né? Vamos lá na obscuridade. A obscuridade, ela pode acontecer quando o juiz, né, fala muitas coisas que não tem a ver com o caso e que isso deixa ambiguidades, isso deixa razão para várias interpretações, que na realidade essa decisão não é entendível. Então existe a obscuridade. A contradição, ela pode existir quando você pede alguma coisa e o juiz vem decidir outra, certo? Quando o juiz se contradiz também quanto àquilo que ele deveria ter decidido, certo? Quando ele faz fundamentos de um jeito e decide de outro, né? Então, a contradição. E a omissão, ela é a ausência de fundamento, de argumento, do qual o juiz deveria ter se pronunciado, não pronunciou, né? O erro material já é uma ausência de grafia, uma ausência de nome, né? A ausência daquilo que deveria estar numa decisão,
né? Ou foi troca, foi um erro de grafia, foi um erro de nome. Por exemplo, nós temos aqui o Juliano, né? Era para estar escrito Juliano e colocou, na realidade, Bruno, certo? Então, isso daí é um dos casos em que há o tal do erro material, tá? Esse erro material, ele é chamado também, né? Como um dos casos que enseja embargo de declaração, tá? De qualquer forma, o embargo de declaração, ele tem hipóteses de cabimento expostas na própria lei, né? Então vamos lá, a lei, o que ela diz? Primeira coisa que a gente tem que se atentar é que a lei se preocupou em conceituar a omissão. Ó. É omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidentes de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 409, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, né? Que a gente vai lá, que são questões relativas, 489 são questões relativas aos julgamentos, né? Vamos lá no 489, só para vocês verem, né? O 489... E tá aí na tela para vocês verem. Olha lá o que diz o parágrafo 1º, por exemplo. Desculpa, o parágrafo... o parágrafo mesmo. Ó. Não se considera decisão fundamentada, decisão de questões principais da parte submeter... não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que limitar-se a indicação, reprodução de paráfrases, e aí vai, ó. Certo? A gente faz apenas uma menção àquilo que está lá no 489 aqui para entender essa questão do que seria omissão para a legislação. Só que esse conceito, ele não é um conceito pronto e acabado. Esse conceito, ele é amplo, tá? Não só isso é omissão. E o parágrafo único, ele é conceito exemplificativo, né? Então, a omissão é a ausência mesmo daquilo que devia estar na decisão. A ausência, por exemplo, o juiz ele tem que analisar todos os argumentos da defesa, inclusive dizer pelo que não acolhe esse argumento. Não acolheu o argumento, mas não disse por que não acolheu. Isso daí é considerado omissão, né? Ele tem que dizer por que não acolhe. Certo? Então, estão aí as hipóteses de embargo de declaração, né? Olha só, pessoal, agora vamos lá. Qual que é o prazo do embargo de... Desculpa aqui, deve ter ficado preto, eu vou voltar. Quais são os casos de ocorrência de embargo? Qual que é o prazo para interposição do embargo de declaração? Prazo. Todos os recursos são 15 dias, mas embargo de declaração não, 5 dias. Ok? No caso do embargo de declaração, o prazo é de 5 dias. Certo? Ou seja, não esqueçam disso. Embargo de declaração não pode se interpor embargo de declaração com 15 dias, igual é a regra geral. Esse embargo de declaração, ele é sempre de 5 dias, né? E ele tem que ser julgado por aquela mesma pessoa que julgou o recurso em si, né? Ou a decisão, aquela mesma pessoa que proferiu a decisão, seja ela uma decisão colegiada ou uma decisão monocrática, tá? E não é uma matéria tão complicada assim, embargo de declaração, tá? Outra situação interessante que a gente pode ter no embargo de declaração, e aí a gente vai pular desculpa.
vai lá para o parágrafo 3º do artigo 1024. Vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Vai lá no parágrafo 3º, todo mundo pode olhar aqui, ó. Olha lá. Este parágrafo 3º fala assim: o órgão julgador conhecerá do embargo de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a utilizá-las, ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º, que é a questão que a gente viu sobre agravo interno. Olha só, vamos imaginar, e aqui, vou escrever aqui, né, para vocês. Acompanhe essa escrita aqui. Embargos de declaração como com argumentos de agravo interno. Isso daqui é o que está lá no tal do parágrafo 3º que a gente acabou de ler. Certo? O parágrafo 3º está justamente falando disso, embargos de declaração com argumentos de agravo interno. Olha só, se isso for no tribunal e se propõe embargo de declaração e o relator entender que não é o caso de embargo de declaração, que não existe aquilo lá de contradição, de omissão, de obscuridade, de erro material, simplesmente ele pode receber como agravo interno, mas é claro que ele vai ter que dar à parte recorrente prazo para aditar os seus argumentos e também vai ter que chamar a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões, né? E aí é interessante esse caso, né? Essa situação. O parágrafo 4º que a gente está falando aqui, o parágrafo 4º, ele quer dizer de uma coisa que se chama efeito modificativo. Lembra que um dia eu falei na aula para vocês sobre efeito modificativo? Agora vamos lá. O parágrafo. Não quer aparecer aqui. Parágrafo 4º. Falando do efeito modificativo. A primeira situação que a gente tem que entender é o seguinte: embargo de declaração não são opostos em regra para modificar a decisão. Tá? Não são opostos com essa regra, não. Não são interpostos com essa regra. Não tem nem essa função. Beleza? Agora, e se por um acaso vem lá o embargo de declaração em que o julgamento, o acolhimento desse embargo de declaração importe modificação da decisão. Certo? Pode ocorrer modificação dessa decisão. Nesse caso aí, a parte contrária tem que ser intimada, né? Tem que ser intimada para apresentar contrarrazões, certo? Porque sob pena de haver afronta ao próprio parágrafo, desculpa, artigo 10 lá do Código de Processo Civil, que fala do princípio da oportunização, né? Toda parte tem o direito de contradizer aquilo que é dito contra si, tá? Então, o parágrafo 4º fala desse efeito modificativo. No mais, a gente tem que passar aqui a matéria para frente para poder entender algumas coisas interessantes. Igual eu falei para vocês, vamos lá pesquisar a jurisprudência do tribunal para ver sobre embargo de declaração. E aí, acho até interessante a gente ver isso. Enquanto eu abro aqui para vocês, porque o embargo de declaração ele não pode ser proposto para modificar, não tem como essa regra de modificação, mas se tiver, tem que abrir prazo para outra parte.
ver o que o tribunal diz sobre o tal do efeito modificativo, né, do embargo de declaração. Vou aqui novamente compartilhar a tela para vocês e vou mostrar um julgado. Olha aqui, esse julgado aqui, o que está dizendo aqui, ó. A utilização dos embargos declaratórios com efeito modificativo é medida excepcional, admissível apenas para correção de premissa equivocada utilizada em deciso embargado e que seja influente no julgamento. Certo? Isso aqui era um embargo de declaração em que a parte provavelmente pediu o efeito modificativo, certo? Mas o tribunal entendeu que não era o caso de efeito modificativo, certo? E diz que isso é uma medida excepcional, ok? Ou seja, embargo de declaração é uma medida excepcionalíssima. Embargo de declaração é uma medida que desculpa, efeito modificativa é uma medida do embargo de declaração que não é a medida correta em tese, tá? Eu pergunto a vocês, alguém aqui consegue raciocinar e falar aqui para mim, até faz uso do microfone aí, se puder, e fale para mim, por que vocês acham que o embargo de declaração não pode importar, como regra geral, em efeito modificativo? Alguém aí pode falar? Ô, Kleber. Eu deixava para os meus colegas. Oi? Ah, não sei não. Samuel, Oi, pode falar, Bruno. seria porque o embargo de declaração serve apenas para desvendar, revelar o real sentido da decisão? Desculpa, não deu para entender o que você ouviu, o que você falou. Fala de novo. Seria porque a função de regra geral do embargo de declaração é para desvendar ou revelar o real sentido da decisão. Seria isso? Ó, esse rumo aí que você falou é mais ou menos o que é o correto. Por que o embargo de declaração não pode ter efeito modificativo sempre, né? Porque, na realidade, o Código de Processo Civil, ele prima pela utilização correta dos recursos. Entendeu? Então, olha só. Imagina você propõe um embargo de declaração, tá? Pelo seguinte, vou compartilhar a tela e vamos fazer um raciocínio aqui, vou utilizar o Word aqui e vamos falar aqui. Vamos hipotetizar, né? Hipótese que o juiz julgou ação, né, e condenou o réu ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 12%. Então, vamos imaginar lá, uma sentença em que o réu foi condenado a pagar 12% do valor atualizado da causa. Ok? Aí, isso daí, tá lá, se a gente voltar lá no artigo 85 do Código de Processo Civil, quem tiver aí, ver artigo 85 CPC, que é onde fala, né? Que lá no CPC, acredito que seja o artigo 85 mesmo. Não estou com o CPC por perto aqui, mas já que a gente confere, certo? O réu foi lá condenado a isso. Presta atenção nisso. Aí vem o réu, aí hipótese. Com isso, o réu
interpõe embargos de declaração e argumenta que, por se tratar, haver tradição, já que a lei processual estabelece que os honorários de sucumbência devem obedecer ao patamar de 10 a 20%. 10 a 20%. Com desta maneira, aduz é argumentar, vou pôr lá, argumenta que o juiz contradiz, já que, por se tratar de sentença, grau, deveria a condenação ser de 10% e não podendo ser mais que isso. Beleza? Já que se trata da primeira entrega jurisdicional, ou seja, a primeira vez que o juiz se manifesta. E aí ele vem e propõe embargo de declaração. Entenderam essa hipótese? Né? Olha lá, o juiz condena o réu ao pagamento de 12% como honorário de sucumbência, certo? E o réu vem e recorre com embargo de declaração e aponta que, na realidade, deveria ser 10%, né? Já que era sentença, que esses 20% só pode ser alcançado depois, eventual recurso, aí vem, né? Ele pode até, vamos lá, somente poderia ser majorado em outro valor superior a 10% em caso de recurso, né? E aí, o que ele fez aqui? Ele propõe embargo de declaração. Essa hipótese aí é hipótese de embargo de declaração? O que vocês acham? Vamos voltar aqui. O que vocês acham? É hipótese de embargo de declaração ou não? Pode arriscar, pessoal. Fala aí, porque isso é bacana, é bem interessante. Ninguém quer arriscar falar nada? Então, vamos lá. Pessoal, veja só, embargo de declaração é para omissão, contradição, obscuridade e erro material. E óbvio que essa situação está lá no artigo, realmente no artigo 85 do CPC. Vamos aqui, eu vou compartilhar de novo o artigo 85 com vocês e a gente vai fazer um estudo dessa hipótese, né? Olha lá, o artigo 85 do CPC fala, no parágrafo 2º, os honorários serão fixados no mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, né? Do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Atendidos, aí vem lá grau de zelo, o que se atende nesse ponto. E lembra que na nossa hipótese, o que está havendo é que, né, eu vou escrever aqui, na nossa hipótese, está havendo recurso de embargos de declaração, certo? Embargo de declaração. E aí há um pequeno problema. Se o juiz
julgue entre 10% e 20%, ele está correto. Se ele julgar 12%, está entre 10% e 20%. Ele está correto ou está errado? Diz aí. Né? Obviamente que ele não está correto. Desculpa, obviamente que ele pode colocar em 12%. Não tem erro nenhum. Então, o que está acontecendo aqui? Na hipótese nossa, na nossa hipótese, vamos voltar lá para a nossa hipótese. Neste caso, vamos para o que é correto. Quando o juiz condena em 12%, ele atende aos requisitos legais. Portanto, se a parte quer se insurgir contra isso, ela deverá interpor a apelação e não os embargos de declaração. Assim, os embargos de declaração nem ao menos seriam conhecidos, já que inexiste contradição com a lei, certo? Já que não existe a tal da contradição com a lei. Entendido? Entendida essa hipótese? Né? Vou voltar lá, né? Inexiste contradição com a lei. Então, a parte que propõe embargo de declaração, nesse caso, ela estaria errada. Né? Ela estaria errada. E ela propondo isso com o tal do efeito modificativo, por que o efeito modificativo é algo excepcionalíssimo, né? Justamente porque ao propor um embargo de declaração, certo? Em que pese este caso aí, ele está propondo, né, a nossa hipótese, o réu estaria propondo o recurso incorreto, né? Estaria propondo o recurso incorreto. E ao propor o recurso incorreto, né, ele corre o risco de perder, vamos dizer assim, o seu processo, de perder o prazo para propor a apelação, que seria o recurso mais adequado, ok? Né? Essa é a situação que a gente tem. Agora, continuando o embargo de declaração, para a gente terminar esse embargo de declaração hoje ainda, dentro dos próximos minutos, vamos lá de novo no artigo 1022 e seguintes, né? Lá nos artigos 1022 e seguinte, a gente já tinha falado, né? Já estava lá no artigo, a gente tinha visto questões do artigo 1024, né? E aí, eu queria só, antes de terminar a aula, falar um pouco, né? Antes até de passar para uma última situação, que eu vou abrir mais uma reunião no Zoom, daqui a pouco. Vou compartilhar aqui a tela para a gente ver isso aqui. Olha lá o artigo 1026, né? Olha o artigo 1026. Daqui a pouco, na última parte, a gente vai falar sobre o 1025. O artigo 1026, ele faz o embargo de declaração não possui efeito suspensivo e interrompe o prazo para interposição do recurso. Do que a gente está falando aqui mesmo? Se alguém lembrar, né? Embargo de declaração. Vamos lá. Embargos de declaração possuem efeitos interruptivos. O que significa efeito interruptivo mesmo? O que significa que, né? Significa que a interposição de ações
sua interposição interrompe a contagem do prazo de qualquer outra matéria. Ok? Então, se a parte interpõe embargo de declaração e estava já contando prazo para uma eventual apelação, quando o embargo de declaração for decidido, o prazo para outro recurso recomeça do nada, recomeça do zero, ou seja, é uma sentença e a parte lá interpõe corretamente embargo de declaração no 5º dia. Já correram 5 dias para o tal da apelação. Só que quando termina o prazo para tal da apelação, só que quando propõe o embargo de declaração nesse prazo, fica o efeito de qualquer contagem de outro prazo interrompido. E se o juiz vem lá e esclarece os embargos de declaração, o prazo para interposição de apelação recomeça do zero. Não pega, ele despreza aqueles 5 dias que tinham passado até a interposição do recurso cabível, que era o de apelação. Tudo certo, pessoal? Até aqui? Espero que vocês estejam gostando da aula, A gente pretende aqui entregar a melhor aula possível. Pessoal, mais uma vez eu vou interromper aqui, e nós vamos para uma última parte que vai demorar uns 5 a 10 minutos e eu vou falar de pré-questionamento, tá ok? Então vamos lá, todo mundo daqui a pouco pega o link lá no Zoom.